Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, formação do psicanalista e, dando seguida ainda ao estudo da Grande Mãe, convido o meu presente aluno que abra na página 74 do livro para junto lermos e fazermos aqui uma transmissão psicanalítica sobre este assunto. Página 74, capítulo 7, o fenômeno da reversão e a dinâmica do arquétipo. O fenômeno da reversão tem uma importância fundamental, ao mesmo tempo que aparentemente anula nossa orientação esquemática. O fenômeno da reversão, na realidade, confirma a precisão da nossa sistematização, que evidencia a estrutura arquétipa polivalente do grande feminino em sua dinâmica e multiplicidade de aspectos. Os quatro polos no terceiro círculo do nosso esquema não são quantidades estatísticas ou abstratas. O fato de cada polo ser ocupado por uma figura arquétipa, por exemplo, a mãe bondosa, a mãe terrível e ânima negativa, ou simplificando a jovem bruxa sedutora e ânima positiva, Sofia, virgem, significa que cada polo exerce uma forte atração psíquica sobre o ego e a consciência. Muito bem, vamos explicar isso aqui. Cada pessoa tem o seu arquétipo, tá? Atuando de forma inconsciente, tá? Atuando de forma inconsciente. Vamos dar um exemplo assim bem pequeno, né? Uma pessoa que tem aí o signo de peixes em o Sol, né? Mas na Lua está lá o signo de Escorpião. E aquilo exerce, né? Embora o sujeito seja um pisciano, né? Um romantista, um espiritualista, um investigador, né? Mas há um lado negro dessa pessoa que ela, em determinados momentos, ela se vê extremamente vingativa, observadora. Ela pode ter aquele lado romântico dela, mas ela tem aquele lado, né? Que pulsa ali, beirando a pulsão de morte, beirando ali a guerra, né? É a mesma coisa. Mas isso fica mais interessante quando a pessoa tem aí, né, é, uma consciência dessa atuação energética. É a mesma coisa, cada arquétipo ele tem uma atuação psíquica, tá? Atuando aqui na psique do sujeito, como diz aqui, olha, sobre o ego do sujeito e sobre a consciência. Ele atua. Então, digamos que a mãe terrível atue no ego de uma pessoa cuja estrutura psíquica é uma histérica, né? A mãe devoradora e a mãe destruidora, esse arquétipo atuasse, né? Aí no ego de uma pessoa extremamente narcisista. A pessoa não sabe que são forças pulsionais que estão agindo, interagindo por meio da psique dele. E afeta a consciência, afeta. A pessoa é afetada, literalmente. Então, é, 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 é uma força psíquica muito gigantesca. Mas que quando o sujeito toma consciência dessas forças pulsionais, que não sabe quando, em que momento isso surgiu, é, ele se torna participante do que está acontecendo na vida dele. Ele passa agora a perceber essas forças atuando através do seu ser. E fica mais interessante porque agora ele está percebendo que não é ele, propriamente dito, sozinho. São suas forças arquétipas, pulsionais, atuando através do seu ego e afetando a sua consciência. Afetando a sua consciência. Então ele fica agora
a par do que está acontecendo com ele fica agora entendendo o que está acontecendo em torno de si e fora de si, porque agora ele sabe que está ligado aos seus arquétipos, de preferência aquele de frente, né? Pode ser uma bruxa, pode ser aí é, o próprio feminino em si. Então, é importantíssimo o sujeito estar a par. Por isso que nessas aulas teóricas eu sempre falo, tem que estar em análise, né? Você está aqui, né? é, 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 sendo cuidado, sendo apostado dentro de uma teoria, mas é importante estar em análise até para que isso venha é, é, perceber a vivacidade do que está acontecendo. Porque essa teoria, ela ganha vida no processo de análise. É lá no processo de análise que esse sujeito passa agora a se ver, se perceber e, poxa, sou eu, né? Sou eu. Isso aqui que está acontecendo sou eu. É muito, muito interessante isso. Considerando que o arquétipo é fascinante para a consciência e que a sua dinâmica é extraordinariamente superior à daquela quando o ego, consciência, se aproxima do polo e não é atraído por este, como também é facilmente dominado. Isso leva a uma possessão pelo arquétipo, a uma desintegração da consciência e uma perda do ego, ou seja, né, a pessoa, ela, no caso a histérica, é levada por essas forças pulsionais, né, da mãe devoradora, e a pessoa sofre, né? Sofre por estar vivenciando um ponto negativo do seu arquétipo. Então a pessoa padece, né? É muito triste você ver, né, pessoas que têm uma estrutura histérica ou então narcísica falar que do seu padecimento, né? É triste. Por isso é importante, eu volto a falar da importância desse analista percorrer aí pelas vias, né, da psique, toda sorte de conhecimento que fala desse inconsciente, para ter uma escuta mais atenta e entender os discursos soltos. Opa, sei do que esse paciente está falando. Agora entendo o que ele está me pontuando aqui na análise. É importantíssimo termos aí, né, uma escuta que esteja atenta a esses textos soltos, a essas palavras desconexas sem sentido. É importantíssimo isso. Isso dá aí um norte, um diferencial na clínica muito grande. Gente, é importante que o analista tenha realmente uma boa escuta, uma escuta realmente extrapsíquica de preferência, né? Aquela coisa de escutar o inconsciente, de escutar o transgeracional, mas é importante também que esse analista tenha um bom conhecimento teórico. É importantíssimo para que ele possa saber nomear, tá, isso aqui é isso. Que nem a Tatiana, né, a psicanalista Tatiana, ela viu que a questão de seus pacientes, no caso das crianças, ela percebeu que era algo além da neurose. Ela percebeu, isso está fazendo ruído, isso aqui já não é mais uma neurose, não é um recalque, não é um totem. Isso é transgeracional, isso é uma cripta. É, é muito bom quando esse analista percebe, peraí, isso aqui é ruído. Isso aqui não é um recalque, não é um totem em torno dessa família. Isso aqui é uma cripta. Dá. É importante a gente conhecer a teoria, é importante a gente ter uma boa escuta, e na teoria, para fazer a direção do tratamento analítico. Você não pode aplicar uma mesma técnica para uma pessoa histérica no psicótico. Por favor, não faz isso, pelo amor de Deus. E a mesma técnica que você aplica no psicótico em um neurótico obsessivo ou um neurótico infantil. E outra, há vários tipos de neurose. Eu fico, às vezes, né, me perguntando como é que a pessoa atende e não teve o cuidado de fazer um estudo particular, minucioso, sobre as neuroses.
Isso é muito sério, gente. Freud estudou a estrutura histérica, ele e, 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 e Brauer, durante 12 anos. E com Charcot, esse trabalho de pesquisa ficou muito mais rico ainda. Então, é complicado, né, ver alguém que tá no percurso analítico, mas não tem cuidado de fazer uma pesquisa. Peraí, deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu pegar aqui um bom dicionário, ou então uma boa enciclopédia de psicanálise, ou um dicionário enciclopédia de psicanálise. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui minuciosa sobre neurose, ou o que está chegando na minha clínica? O que a minha clínica está invocando? É histéricas? É abandono? Deixa eu fazer um estudo aqui minucioso. É pessoas com problemas com dinheiro na fase anal. Deixa eu fazer um estudo aqui minucioso sobre dinheiro, sobre a fase anal. O que que é isso? Porque a clínica, o paciente vem de encontro com a sua história. Não tem nenhum problema você entrar numa conta transferência. Não tem, tá? Não tem. Porém, a sua conta transferência, que ela não seja problema no percurso analítico e na transferência desse paciente. Você pode ter conta transferência, pode levar ou para sua análise ou para sua supervisão. De preferência, é bom levar para sua análise, né? Olha, estou numa questão aqui com meu paciente que esbarrou em uma coisa que eu ainda não estou sabendo lidar. Não tem nenhum problema com isso. Que essa conta transferência não seja um problema para o percurso analítico dentro do set analítico. E nem tampouco com a transferência desse paciente. Quem nos dá, né, esse norte é o André Green. O André Green dá esse norte. Então, por favor, teve conta transferência? Não abra mão do seu paciente, muito pelo contrário. Leve isso é, é, para o análise pessoal, né, ou para o estudo de caso clínico com o seu supervisor. Não tem nenhum problema com isso. Já que a fascinação da consciência ou ainda a sua desintegração significa que a capacidade de diferenciação da consciência se extingue nos polos. A possibilidade de distinguir entre positivo e negativo se interrompe nessa constelação, tornando a aflição, a solidão, o despojamento, o vazio, a loucura, podem ser, portanto, pré-requisitos para o surgimento da inspiração e da visão. Assim, podem se manifestar como pontos de passagem por um caminho que, estando acima do perigo, conduz à salvação, já que, estando além da extinção pela morte, leva à regeneração e ao renascimento. Por outro lado, o elemento positivo da inspiração e a volúpia do êxtase podem conduzir ao declínio do ego, à possessão e à loucura. O êxtase, cujo efeito desintegrador sobre a consciência expõe o campo psíquico tanto a uma evolução positiva como negativa, propicia o fenômeno da reversão, viável em ambas as situações polares. O polo não é somente um ponto final, mas um ponto de transição. Quando o ego se aproxima de um dos polos ou ao longo dos eixos, existe a possibilidade de que ele ultrapasse, aproximando-se de opostos. Nos extremos, os opostos coincidem ou, ao menos, podem converter-se um ao outro. Essa manifestação do aspecto incompreensível e paradoxal do arquétipo constitui, ao mesmo tempo, os rudimentos de toda uma gama de mistérios, doutrinas inicia e secretas que se realiza essa situação psicológica. No primeiro ciclo do esquema, o que se refere ao caráter elementar do feminino, o caráter de transformação ainda é recessivo
enquanto que no segundo ciclo, sem perder sua ligação com o caráter alimentar, torna-se dominante. No terceiro ciclo, as ações dos eixos atinge um ponto máximo especificamente nos respectivos polos, mas ao mesmo tempo são ultrapassados pelo aparecimento de uma nova qualidade e o caráter de transformação espiritual que não é mais redutível ao caráter, nem ao caráter. Encontramos aqui não mais antigas funções, mas atributos do processo das transformações espirituais, símbolos abstratos que representam uma mescla e não conceitual simbólico, como elementos que podem ser aprendidos de modo abstrato. Reversão ocorrendo nos polos, os quais dissolvem as opções e as diferenças nas funções dos eixos. Chegamos ao quarto círculo, o círculo urobórico do grande feminino. Os caracteres, bem como as qualidades positivas e negativas, combinam-se e promovem uma permuta urobórica entre si. Isto é, cada um dos quatro polos manifesta-se através da sua posição no quarto círculo urobórico como ponto de indiferença. O esquema bidimensional assume agora a tridimensionalidade corporal se imaginarmos que os eixos partindo do ponto central do nosso esquema prolonga-se como polos norte para ambos os lados, tornando-se então os meridianos da esfera que se forma. Para descrevermos esse grande feminino indiferente de acordo com os polos que lhes é característico, temos a figura da mãe, da virgem, da bruxa jovem e da bruxa velha. Essa unidade paradoxal corresponde precisamente ao que temos tentado representar como grande feminino nos esquemas 1, 2, e a indiferença de sua polivalência paradoxal refere-se ao que indicamos como caráter urobórico, ou seja, falar do grande feminino, né, é falar da mãe, da virgem, da, da, da jovem bruxa, da bruxa velha. Isso tudo é o feminino. Esse universo gigantesco que compõe, tá, esses outros arquétipos aí que fala do grande feminino. O feminino em si não tem uma definição única, não tem. Tem a bruxa, tem a mãe, né? Tem a grande mãe, tem a virgem, né? Que no caso é aí a sabedoria, né? Sofia. A variedade de orientações que fornecemos em nosso esquema pode, a princípio, parecer confuso. Entretanto, uma observação mais detalhada do mesmo possibilita uma certa orientação sobre a estrutura do arquétipo, do grande feminino, esclarecendo ao mesmo tempo a movimentação dinâmica que ocorre nesse arquétipo e na relação da consciência com ele. A disposição em eixos, o desdobramento em círculos, a atração exercida pelos polos e o fenômeno da reversão dentro dos limites urobóricos comunicam aspectos diversos, porém interligados, ou seja, estão interligados, mas os movimentos são diferentes um do outro, mas todos dentro desse universo do grande feminino. O movimento ao longo dos eixos representa pelo movimento do ego e da consciência a partir do estágio elementar, o do estar contido, primeiro círculo, em direção à transformação, segundo círculo, atingindo finalmente a transformação espiritual, terceiro círculo. O quarto círculo apresenta-se ao ego e à consciência como uma experiência limítrofe, a qual desempenha um papel significativo nos mistérios da religião, no misticismo e também no desenvolvimento do homem moderno. Na transformação espiritual, que é característica do terceiro círculo, sempre ocorrem processos que induzem
o conjunto da personalidade a seguir em uma direção que transcende a consciência. Nesse sentido, a loucura, assim como a visão e inspiração, são fenômenos espirituais transcendentes à consciência. Então, a loucura faz parte desse mistério. A morte, a decomposição desse corpo, que agora se torna é, uma, uma, uma pasta de lama. Estamos falando aqui de coisas muito profundas e ricas aqui nessa aula. A loucura em si é um grande mistério até para a própria ciência. De onde ela vem? Por que vem? O que desencadeia a loucura? É algo que escapa da compreensão. Tudo que escapa da compreensão é o puro real. É o puro real. O grande feminino é o puro real. Escapa, mas nos domina, mas escapa. A transformação espiritual, a transformação espiritual é uma mudança substancial da personalidade e da consciência. Ocorre apenas mediante a emergência crucial de um arquétipo. Até mesmo a transformação espiritual negativa é arquetipamente condicionada, razão pela qual a loucura não é mitologicamente apenas uma perda da consciência e uma desespiritualização, mas sim uma confusão do espírito. Nesse caso, a loucura pode ser considerada até sagrada, positiva, e ser entendida como uma bênção inspiradora, iniciativa, iniciática, pois detrás do arrebatamento advindo da invasão pelo espírito, o mundo dos arquétipos emerge como o poder que determina o destino. Na esfera da transformação espiritual, no nosso esquema, o grande feminino não só integra criativamente em si o grande elemento, o grande caráter elementar e o caráter da transformação, como vai mais além deles até chegar o espírito feminino, a fase mais elevada de desenvolvimento da consciência matriarcal. A consciência matriarcal é uma forma original da consciência em que a autonomia do sistema de ego ainda não plenamente desenvolvida e continua aberta para os processos do inconsciente. Então, a questão da matriarca é uma tomada de consciência arquétipa. É uma tomada de consciência arquétipa. Aquela mãe que tem a palavra final na família ou na tribo, em que cujas suas guerreiras lhe presta reverência e reverencia seu lugar de matriarca. Isso é uma tomada de consciência, percebe? É esse arquétipo afetando a consciência dessa mulher. Olha que coisa rica, gente, que coisa profunda. Por isso que é importante nós lermos essas questões ligadas à teoria com seriedade, com profundidade. Você ganha um novo olhar, uma nova percepção. Ne- Na esfera da transformação espiritual, né, o nosso esquema, o grande fim, não é só entrega a criatividade, sim, como a consciência matriarcal é uma forma original. A, a espontaneidade do inconsciente, bem como a receptividade da consciência, são aqui bem maiores do que na relação da relatividade relativamente desapegada. A consciência patriarcal, típica da civilização ocidental, com o inconsciente. A, a consciência, a consciência patriarcal é, na maioria das vezes, dominante na mulher e normalmente secundária no homem. Contudo, atua intensamente no homem criativo, sensível, espontâneo, do inconsciente.
Ele está falando do sujeito inconsciente. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha só, coisa maravilhosa, coisa linda, gente. Ele está falando do sujeito inconsciente, o sujeito do inconsciente do Lacan. Olha que coisa linda aqui. Olha só. É, a consciência matriarcal é, na maioria das vezes, dominante da mulher. E normalmente secundária no homem. Contudo, atua intensamente no homem criativo, sensível e a espontaneidade do inconsciente. Ou seja, é do inconsciente. A produtividade primordial do inconsciente, que é decisiva para a consciência matriarcal, uma força viva nos homens primitivos e nas crianças, pertence ao segmento elementar do eixo, ou seja, esse homem dado às artes, a poesia, ele está muito suscetível a essa força psíquica pulsional desse arquétipo do matriarca. Ele está mais sensível, né? Porque ele está aí nessa beira, né? Com esse feminino. Então, ele está mais suscetível, a psique dele está mais aberta a receber influências dessa força pulsional desse matriarcal. Fica mais fácil. Ainda na página 77, tantos fenômenos da transformação da psique ligados ao eixo, tá? Como os que intensificam os processos que conduzem para fora dos domínios do inconsciente, ligados ao eixo M, culminam em uma ampliação e uma transformação da consciência e da personalidade total. Aqui damos o nome de transformação espiritual. Indicamos os símbolos abstratos do semicírculo superior da transformação espiritual entre a interseção do círculo em questão com os eixos M e A. Os símbolos para o renascimento e imortalidade pertencem ao polo fruta-nascimento do eixo M. Visão e sabedoria pertencem ao polo de inspiração do eixo. E no espaço entre os dois cabe os símbolos do trabalho e da redenção. Nos símbolos conceituais do semicírculo inferior, entre os eixos A e o M, o caráter negativo é de tal forma predominante que sua diferenciação parece menos importante. Morte, extinção, esquartejamento constitui o cerne do polo M. Negativo, o qual, de acordo com seu caráter elementar, originalmente adotou uma forma de sacrifício e execução ritual, e só mais tarde foi que adquiriu um significado simbólico. Dor e doença, como atributos consumidores que enfraquecem e matam, inclui igualmente nessa correlação negativa. O outro polo, loucura, impotência e estupor, caracteriza pela tendência para dissolver a personalidade que também é inerente ao estado de encantamento, como a doença e a dor, os componentes que constituem a aflição, o vazio, o despojamento, a miséria, etc., atuam de forma igualmente desintegradora. Seu caráter de transformação leva nesse sentido ao estar fora de si. É uma perda do self. É interessante isso aqui que eu vou falar. Quando fala perda desse self, é um adoecimento total, como diz o Bion e o Jung. Ele está completamente doente, não sobrou nada, nem o self dele, que é aquela parte ainda da consciência, é aquela parte ainda da criança que sobrou desse adulto. Então, é quando o sujeito está completamente em um grau de psicopatologia muito elevado. É importante estar atento a esse detalhe. Ainda na página 77, registramos por fim o esquema 3, uma série de deusas cuja correlação é explicada pela natureza e pelo efeito dos polos. No polo M positivo encontramos a figura materna de Deméter, a senhora dos mistérios, de Eleusis, também Artemis grega e a outras, a Ísis egípcia, Ishtar,
babilônica e Quan-Ri do budismo, inumeráveis outras deusas e de todos os povos e épocas são formas de expressão desse polo. Assim, a figura judaica de Shekinah corresponde ao componente maternal desse polo, no tocante à divindade, enquanto a figura cristã de Maria possui, além disso, forte componente do polo A, isto é, uma figura da Virgem. Shekinah quer dizer glória. A palavra Shekinah é uma palavra hebraica. Eu não sei, não, ela não é aramaico, não é realmente o hebraico clássico. A palavra Shekinah quer dizer a glória, é a glória manifestada, tá? A glória manifestada, ela não é não é bem uma epifania, é realmente a manifestação espiritual, né? Desse ser espiritual diante desse humano. Também não é uma epifania. Epifania são os anjos, né? São seres, na verdade, os anjos são com vários formatos, né? Eles têm formatos epifânicos de seres. Alguns têm o formato de um animal, né? De 6 cabeças, ou de 4 braços, né? Ou então o corpo de um animal e 3 cabeças de um só, ou então um rosto de 3 faces, né? Uma águia, um homem e um leão. Então, são anjos, né? Eles podem se manifestar também como seres de várias, vários olhos, né? Como diz lá em Apocalipse, e vi um ser de vários olhos, tinha olhos na frente, olhos atrás, na verdade anjos, que na verdade são considerados seres, são seres, tipo, como um animal. Então, a manifestação deles é totalmente dentro de uma epifania, é diferente de uma teofania. No caso da Shekinah, não é uma teofania, é a manifestação espiritual em formato de uma, ou seja, é uma glória, aquela visão que Moisés teve, né? Que ele queria ver a face de Deus, e Deus fala: ninguém nunca viu minha face, não, Moisés. Quem vê minha face morre. Então Deus fala assim: fica na senda que eu vou passar. E diz a Bíblia que Moisés viu as costas de Deus. Mas Deus também não tem uma forma, ele se manifesta como ele quer. Mas diz a Bíblia lá no livro de Êxodo que Moisés viu as costas de Deus. Então foi ali uma Shekinah, essa, essa coisa que eu não consigo descrever, mas que me captura de uma forma que me leva a um arrebatamento de sentidos e de peso, né? Esse é o sentido da palavra Shekinah. É bem rica, bem profunda e muito espiritual, né? O polo A, a inspiração e o lugar das virgens divinas e das musas, que são aspectos da figura de inspiração arquétipa. As virginais Atena, Artemis devem ser colocadas nesse contexto, mas ambas têm ainda outros componentes. Atena, como deusa mãe, cretense, pré-grega, também pertence ao polo M. Artemis, como grande deusa, engloba em si os atributos e outros polos. Core, como figura parcial, e Deméter deve ser associada a esse polo tanto quanto Maat, a deusa egípcia da justiça, e a figura posterior de Sofia, ou sabedoria. No polo negativo, o M, estão todas as deusas cujas natureza é Damá, Mãe Terrível, a Calidiana, Gorgona do período pré-grego e a Hécate grega, assim como a terrível Ishtar, Ísis, Artemis e a multidão de deusas do mundo inferior e da morte que existe na humanidade. A esse, página 78, tá, pessoal? Existe um grupo também, pertence figuras femininas demoníacas e negativas, como Eríneas e as fúrias de Lâminas e Empusa, as bruxas, etc. São pluralidade, indica, via de regra, que pertence a um estágio
da consciência humana que ainda não atingiu a fase da configuração, em que elas aparecem como divindades ou podem ser figuradas que suplantadas pelos deuses dominantes, submerge, regride para um estado mais primitivo, a, a, ananômico, nômio e pré-figurativo. O apóstolo Paulo, lá no livro de Éfesos, ele vai dizer no capítulo 6 que no mundo espiritual existe esferas, né? Esferas dos seres, dos principados, das potestades e das hostes. Nesse quadro aqui se enquadram as hostes, seres das profundezas, seres do mundo subterrâneo. Lá em Apocalipse vai dizer que há, há seres demoníacos que não podem ser soltos. Eles estão em prisões eternas nas profundezas do abismo. Não podem ser soltos, porque se eles estiverem soltos, o intuito deles é destruir o mundo. Ali na página 78, no polo negativo do eixo, encontramos as figuras sedutoras e fascinantes do encantamento fatal, algumas das quais são deusas como Astarte, Afrodite e Artemis. Algumas são figuras espectrais, como Lilith, Lorelei e outras. Algumas referem-se à forma personalizadas de deusas originais, como Circe e Medeia. Circe e Medeia. Em todas elas, o caráter enfeitiçante que leva à derrocada é bem acentuado. Por essa razão, elas se associam ao grupo ainda pré-figurativo de ninfas e dos elfos e dos gnomos, cuja forma mais comum é a plural. Encontramos esses grupos plurais de maneira características, principalmente na parte inferior do nosso esquema, a sede do inconsciente, por isso dá tendência à regressão para dentro dele. Por outro lado, o poder estimulante da consciência na metade superior compõe-se de figuras bem definidas. Ou seja, da onde vêm, né, essas criações desses, desses quadros, de onde vêm essas inspirações para produzir essas imagens de uma era desconhecida pela humanidade? De onde vem? Né? E de onde a pessoa tirou aquela inspiração para criar seres de um mundo tão amedrontador, como elfos, seres das trevas, como gárgulas, vampiros, coisas medonhas que, da onde a pessoa tirou isso? Não, está lá no inconsciente, está lá nas profundezas do inconsciente. É de lá que emerge, de tempos em tempos, aquilo que está lá recalcado e esquecido pela humanidade em uma era imemorial. É característico do mesmo contexto genético, no seio do qual o luminoso se desenvolve a partir de elementos não configurados, esti- estimuladores da consciência, que uma e a mesma divindade se manifeste em vários polos do mesmo tempo, em que sua manifestação inferior e negativa seja quase sempre historicamente mais antiga, assim como a superior e positiva é a manifestação mais tardia, ou seja, de um tempo histórico que não está datado, mas que se perdeu em um período imemorial. O esquema terceiro, cuja descrição, ora finalizamos, está sujeito às duas críticas opostas. Por um lado, pode-se alegrar que, pelo fato de que o ser um esquema, a simplificação é excessiva. Por outro lado, porque sua apresentação não é simplesmente o bastante, posto que os elementos dinâmicos de reversão e transformação estão demasiadamente dispersos por seu interior. Ambas as
objeções são justas e decorrem do paradoxo real que tentamos abarcar com o esquema, mas que pela própria natureza das coisas só pode ser formulado de uma forma incompleta. O máximo a que podemos aspirar é uma certa orientação geral e não uma exposição exaustiva. Até os conceitos utilizados no esquema são, de certa forma, também símbolos. Cada um de nós, cada um dos quais abrange um todo campo de significados psíquicos, assim se equivando a uma definição inequívoca. Mais uma vez, acentuamos que o propósito da primeira parte é o de salientar a estrutura daquilo que a psicologia analítica denomina arquétipo e explicar o funcionamento de tal estrutura com base no arquétipo do grande feminino. A realidade concreta desse mundo arquétipo pode ser apreendida nas manifestações adotadas na vida do ser humano sob forma de imagens, eh, ritos, religiões, costumes, cultura, e dessas expressões nos ocuparemos na segunda parte. Se observarmos agora retrospectivamente como se deu o desdobramento do grande feminino nos esquemas, como se diferenciou nos tipos de caráter e nos eixos, como se concretizou no símbolo grupal, no vaso e se reverte os polos axiais. E como passa pelo polo de indiferença, talvez esse arquétipo vivo possa então ser apreendido em sua unidade e ao mesmo tempo sua multiplicidade. O aspecto estrutural é com, complementado pelo ponto de vista genético psicológico, o qual distingue os estágios psíquicos da evolução da consciência, correlacionando a eles o material histórico. A evolução das fases psíquicas, porém, não coincide com o desenvolvimento da história da humanidade, visto que a correlação relativa de um estágio psíquico com outros, como foi observado em ocasião, não é idêntica à sequência cronológica dos fatos históricos. As formas pelas quais se manifestam os arquétipos, que servem para ilustrá-los, podem pertencer às mais variadas épocas, períodos e culturas. O monumento de uma cultura posterior pode simbolizar uma fase primitiva, enquanto que o monumento de de uma cultura primitiva pode simbolizar uma fase posterior do desenvolvimento arquétipo. De, da mesma forma, na análise de um indivíduo pode surgir longo indício, símbolos sinônimos de um desenvolvimento futuro e mais adiante, ao contrário, um estágio em que o indivíduo atingiu um grau relativamente completo de desenvolvimento psíquico. Podem se apresentar elementos infantis e arcaicos e ser elaborados. A organização metódica e o empenho de nossa consciência no sentido de estabelecer correlações e esquematizar sequências são sempre tentativa pela abstração chegar a uma orientação diante da realidade da vida. Mas essa realidade viva com seus altos e baixos, suas progressões e regressões, com rompantes e antecipações, é cada momento espontânea e informulável. Mesmo quando a realidade psíquica viva transcorre segundo leis, essas são de tal forma complexa e incompreensíveis que só podemos, na melhor das hipóteses, abstrair dela frações as mais infinitésimas, testando-as através de pesquisas para conseguir prever os desenvolvimentos futuros. O fato é que, por exemplo, numa análise ou em uma situação analítica, e sem sombra de dúvida, na vida real, é indiscutível a individualidade de cada passo dado, a imprevisibilidade é cada sonho, que só não é sentido mais geral, é que as transformações podem ser relacionadas com o esquema de desenvolvimento. Na realidade viva, todo tipo de desenvolvimento causa sempre para
consciência que vivencia e investiga toda a casualidade, tudo e todo significado é novo, único e desafia qualquer esquematização. Por esse motivo que, numa caracterização psicológica profunda, o máximo que se alcança é que contém a organização, desculpa, tá, gente, esquemática, sendo assim, poder-se-á censurá-lo por estar distante da realidade e o material que se recorreu pela arbitrariedade. Ambas as críticas podem ser legítimas em certa medida, mas não irão modificar o de fato de que a realidade psíquica escapa ao nosso desejo. De formularmos uma exposição esquemática, não irão impedir que essa exposição, conquanto inadequada como bem o sabemos, ajude o ser humano vivo inteiro a chegar a uma orientação que lhe seja eh, profícua perante a realidade viva da psique. Não dá para compreender o mundo psíquico, por mais que venhamos estudar, nunca vamos entender os mistérios da vida e da morte. As transições estão aí, nunca vamos, de uma certa forma, abstrair tudo. Nunca vamos, eh, de uma certa forma, ver tudo. A nossa mente não aguenta tantas verdades. A nossa psique não suporta, né, quando eu falo nossa psique, é nosso estado de consciência e de ego, realidades tão profundas. Não dá para consumar isso aqui, não dá. Hoje eu estou dando esse curso, certamente daqui a 10 anos alguém vai falar sobre ele com outro olhar, em outro momento histórico e cultural da humanidade. E talvez daqui a 100 anos alguém também vai falar desse livro com outro olhar, em outro aspecto cultural, em outro movimento da sociedade. Como diz Lacan, não dá para falar tudo, não dá para viver tudo. Mas o que é possível, vamos fazer. Muito obrigado a você que esteve aqui assistindo essa videoaula. Espero de verdade que ela possa estar fazendo aí uma grande diferença aí no seu percurso, na sua formação analítica, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima videoaula.